Jesus. Amém, igreja? Não, fala um amém de vencedor aí. Aleluia. Que noite especial. Que momento de louvor poderoso. Glória a Deus. Eu queria conhecer aquelas pessoas que estão nos visitando pela primeira ou segunda vez. Só dê um sinalzinho com a sua mão. Só dê um sinal com a sua mão para mim, por gentileza, aqui na minha esquerda. Pela primeira ou segunda vez. Glória a Deus. Temos aqui um casal, uma família. Aqui do meu lado direito. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Sejam muito bem-vindos. Para vocês que estão nos visitando, quero orar pela vida de cada um de vocês. Quero agora, nesse exato momento, que você que nos visita, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Quero pedir para você agora colocar diante de Deus algo que só Ele pode fazer por você nessa noite especial. E nós como igreja, nós vamos concordar e ligar isso no mundo espiritual. Feche os seus olhos, nós como igreja vamos te abençoar. Pai, em nome de Jesus, quero colocar diante do Senhor a vida de cada um desses que nos visitam. São teus filhos e filhas amadas que o Senhor trouxe aqui nessa noite. Pai, surpreenda eles hoje nessa noite com um milagre, com respostas das orações, com um sinal de favor e graça. Um dos sinais que acompanham o seu favor é ter orações respondidas, e eu quero declarar que as orações de cada um desses que nos visitam serão respondidas. O milagre, a provisão que eles precisam está disponível para eles. Eu reafirmo, Pai, que no mundo espiritual eles já são abençoados com todas as sortes de bênçãos. Pai, eu quero declarar que aquilo que os separava do Senhor já não os separa mais. Hoje o Senhor trouxe cada um deles aqui para surpreendê-los em amor, em cuidado, em zelo, em carinho, para liberar sobre eles uma medida calcada, sacudida, transbordante do seu amor e da sua graça. Nós como igreja os abençoamos em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor Jesus pela vida desses que nos visitam. Aleluia. Quem aí já foi no encontro com Deus, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Então nós estamos indo para o nosso último encontro desse ano, nosso 53º encontro com Deus, nos dias 17, 18 e 19 de novembro. E para você que ainda não foi, não fez a sua inscrição, nós temos vagas como encontristas, porque para servos nós não temos mais, o grupo já foi até fechado, e eu quero convidar você. Então você que deu um glória a Deus aí agora, já participou do encontro, sabe o tanto que foi bom, sabe o tanto que foi transformador, eu quero te encorajar a convidar alguém. E eu quero profetizar que esse será o melhor encontro desse ano de 2023. O ano da casa cheia. Esse encontro vai ser o selo da palavra que foi liberada sobre nós nesse ano da casa cheia. Nós veremos o cumprir da palavra do Senhor nesse encontro. Porque a palavra do Senhor fala que é melhor o fim das coisas do que o início delas. E esse é o nosso último encontro. E será sobrenatural. E você não pode ficar de fora. Meu próximo aviso é aos servos. Amanhã nós começaremos o nosso jejum. Então todos os servos que estão ali no grupo do Encontro com Deus, você sabe que a partir de amanhã nós vamos tirar uma refeição, acrescentar uma oração. Nós vamos edificar esse encontro em jejum e oração, porque sobre nós os céus já estão abertos. Você sabe que nós não fazemos jejum para mudar a Deus. O jejum é para que o Senhor nos deixe cada vez mais sensíveis àquilo que Ele está fazendo no nosso meio. E eu quero declarar que nesses dias de jejum aos servos terão visões, impressões do Espírito. O Senhor vai direcionar pessoas a você, e vai ser o melhor jejum de todos os tempos que você já fez até hoje. Eu declaro. Meu próximo aviso é que a data da nossa multiplicação é no próximo domingo, amém, igreja? As nossas células vão se multiplicar. Quem crê, dá um amém aí. Esses são dias em que nós vamos crescer, não só em estatura, mas em graça e sabedoria.
novos líderes serão levantados no nosso meio, e no próximo domingo, você não pode ficar de fora. Nós vamos ungir os novos líderes, vamos multiplicar as nossas células, discipulados vão se multiplicar, homens e mulheres de Deus vão se levantar, porque eles compreenderam o chamado de ir por todo mundo e pregar o Evangelho. E isso é um tempo precioso. Então no próximo domingo você não pode faltar. Meu próximo aviso é o slogan da nossa visão. Sentado como você está, vamos declarar essa verdade? No 3, 1, 2 e... O nosso encargo, onde cada membro é um sacerdote e cada casa uma extensão da igreja, conquistando assim a nossa geração para Cristo, através de células que se multiplicam uma vez ao ano. Aleluia! Esse é o slogan da nossa visão. Aquilo que nós temos como prioridade, aquilo que nos direciona, é compreender que cada um de vocês que estão sentados aí são sacerdotes e que a sua casa é uma extensão da igreja e as nossas células vão se multiplicar. Quero te convidar agora a ficar de pé. Nós vamos orar agora pelo alvo dessa semana. Uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nesse tempo. Isso, glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar agora em fé como igreja. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós levantamos as nossas vozes agora como igreja. Hoje a nossa oração é de gratidão por tudo que o Senhor tem feito nesse tempo, Pai. Nós oramos pela gratidão dos nossos anfitriões, por cada líder, pelos nossos cultos. Oramos agradecendo a nossa multiplicação. Agradeço ao Senhor a vida de cada membro aqui nessa noite. Pai, muito obrigado porque a nossa multiplicação já é um sucesso. Obrigado porque cada líder que vai ser levantado compreendeu o chamado, o encargo. Obrigado, Pai, porque cada casa que vai se abrir, não se trata de portões que vão se abrir, mas de corações que serão abertos para receber a arca da aliança, a presença do Senhor em cada lar. Eu quero declarar, Pai, que nesse tempo de multiplicação, nenhuma das casas, Pai, que vão receber, elas vão ficar da mesma maneira. Assim como Obed-Edom foi profundamente abençoado, cada uma das casas que vão se multiplicar, líderes que vão levantar, células que vão se abrir, serão profundamente abençoadas. Eu declaro, Pai, sobre os novos líderes, vocês já são bem-sucedidos e bem-aventurados. Há sobre vocês uma unção de multiplicação. Há sobre vocês uma unção de fertilidade. Pessoas serão curadas, transformadas, libertas. Elas vão entrar no caminho do vencedor. Elas vão cumprir o chamado, aceitar o seu encargo. Porque no mundo espiritual, todas essas coisas já estão programadas pelo Senhor. E hoje nós oramos, Pai, tomando posse de tudo que já está pronto, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. E toda a igreja diz, amém. Aplauda o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar aqui o pastor Edson Júnior. Aplauda o nome do Senhor pela vida do nosso pastor. A graça e a paz, amados. A graça e a paz, amados. Aleluia. Onde está o Denner? Pede para abrir o meu retorno aqui, por gentileza. Só para melhorar o conforto. Privilégio poder ver os senhores. Meu coração está muito feliz. Você sabe que no último domingo nós retornamos de uma viagem missionária à África do Sul. E depois de 3 semanas, no último domingo a gente retornou, eu vim, ministrei. Mas muitos dos irmãos ainda também não estavam aqui. Então muitos eu estou vendo, ou estão me vendo a minha casa pela primeira vez depois de uma boa temporada. Eu quero agradecer a você
pela dedicação, pelo investimento, pelas orações, por partilhar conosco dessa experiência tão extraordinária. As pessoas me perguntam como foi, e eu digo que foi uma experiência de fato extraordinária e sem precedente para mim, para a minha vida, né? Não foi de repente, mas de um momento para o outro a gente se viu ali em uma outra nação e foi uma experiência muito, muito preciosa. Eu estou muito feliz de poder partilhar com você. Essa semana eu tive uma missão que mexeu muito com as minhas memórias e com o que somos como ministério nesses 15 anos. Eu estou fazendo um relatório a respeito de todo o trabalho de ação social que nós fizemos nesses últimos 15 anos. E eu precisei mexer em muitas fotos, muitos arquivos, muitas anotações. Precisei resgatar, sabe aqueles arquivos de pelo menos 13, 14, 15 anos atrás. E dona Cláudia, eu vi que de fato talvez a gente não perceba, mas nós temos caminhado muito e por muito tempo, e nós temos feito exatamente a mesma coisa que o Senhor nos chamou a fazer, de formas diferentes, de maneiras diferentes, Wesley, mas a mesma coisa. E eu precisei fazer um relatório sobre o projeto Edificando Vidas, dos anos de 2010, 2011, 2012. Depois vim caminhando, cheguei na primeira turma de Timóteos, terminando na Escola da Vida. Passei pela nova turma de Timóteos, mas fui terminando no trabalho desse ano da Escola da Vida, que vai ter uma confraternização dos professores amanhã e deve encerrar em 3 semanas. A gente encerra o ano letivo, mais 3. Dia 30 de novembro encerra o ano letivo da Escola da Vida. E eu fui muito visitado por Deus em me lembrar, Deus me lembrando de como foi que nós chegamos até aqui. Como é que nós estamos de pé para abençoar tantas pessoas nesses dias. Vi tantas fotos da Carla Cortes, da Júlia, da Camila, né, de toda aquela temporada. E uma coisa impressionante foi que ao fazer o relatório, eu percebi que pelo menos metade daquelas pessoas, as mais compromissadas delas, ainda tem um vínculo conosco. E da outra metade, a maior parte são amigos ou estão em outro ministério, mas tem vínculos conosco. Eu tenho o telefone dessas pessoas no meu WhatsApp. E percebi como Deus é gracioso e como Ele tem nos feito prevalecer. Por isso eu estou muito, muito feliz com essa temporada daquilo que Deus está fazendo. Essa é uma temporada de multiplicação, amém? Multiplicação de células é na verdade multiplicação de líderes, de filhos nessa família de fé. Então quando você vê as pessoas envolvidas com eventos ponte, Escola da Vida, e você vê os Timóteos para um lado, e você vê os discipuladores se reunindo em reuniões de discipulado, e você vê os eventos ponte acontecendo, consolidação, muita gente fazendo consolidação. E quando eu fui organizar o encontro com Deus, os sinais estão diante de nós, porque esse é o último encontro com Deus do ano. E sabe o que me aconteceu, como há bastante tempo não acontecia? A hora que eu vou fazer a primeira reunião, tem muito mais gente do que eu precisava, muito mais gente interessada, e eu estou tendo um problema, que é o de gente querendo ir servir, e eu dizendo, espera, ano que vem para você. Ano que vem, Ana Lúcia. Você já serviu, filha? Já, né? Todos os que já serviram, eu estou falando, espera um pouquinho. Porque de fato o número surpreendeu. E eu quero avisar os discipuladores que os nossos alvos de encontristas vai ter que aumentar, amém? Aumentou o número de servos, porque nós estamos vivendo exatamente aquilo que a visão propõe. Uma célula existe para produzir comunhão, edificação, discipulado, serviço e multiplicação.
E nós estamos exatamente nessa quarta fase, serviço. É a hora de todo mundo trabalhando, todo mundo operando, todo mundo servindo outras pessoas. E é invariável que a casa vai encher, amém, Márcio? Porque quando os servos trabalham, quando eles saem pelos valados, pelos caminhos e obriga todos aqueles que estão do lado de fora a entrar, a casa fica cheia. E esse é o ano da casa cheia, amém? Eu quero louvar a Deus por poder ter chegado dessa viagem e ver os nossos pastores, discipuladores e líderes de célula envolvidos com tudo o que é necessário para nós vivermos esses dias de multiplicação. Eu disse a você, tudo aquilo que é bom é multiplicado por Deus. Começa na forma de semente e Deus tem interesse em multiplicar. Então nesses dias Deus está multiplicando líderes, células. Ele está multiplicando o que somos como igreja, a visão que temos como igreja, a visão de edificação que temos como igreja. Mas acredite em mim, Ele vai multiplicar muitas outras coisas, amém? E eu quase sempre abro oportunidade aos pastores para esse momento inicial da palavra. São eles que domingo a domingo vêm ensinar você. Pode ficar aí, viu? Vocês dois. São eles que domingo a domingo falam sobre a sua fidelidade, a sua prosperidade e a forma como nós nos relacionamos. Eles contam um pouco de como cremos e como nós lidamos com o nosso coração em relação à vida financeira. Como faz bastante tempo, filho, que eu não falo disso pontualmente com você, hoje eu escolhi propositalmente, eu mesmo, falar algo para você, porque o Espírito Santo trouxe algo ao meu coração e eu quero ajudar você a compreender isso. Eu tenho uma pergunta, um conjunto de perguntas sinceros para você, e eu queria que você avaliasse com carinho. Se você recebesse hoje uma grande surpresa e recebesse uma grande porção de recursos financeiros, amanhã tem uma mensagem no seu telefone ou no saldo do seu banco, talvez uma mensagem de uma herança, de uma causa na justiça, uma coisa que você não estava esperando, alguém se levantou para te abençoar e você recebeu uma grande soma de dinheiro. Você teria disposição para abençoar a obra do Senhor? Responda só no seu coração. A minha segunda pergunta vai na mesma direção. Se a partir de amanhã você passasse a ganhar o dobro do que ganha, do nada, assim, como a expressão do meu filho, do Neida, do nada você passasse a ganhar praticamente o dobro do que você ganha, você teria disposição, ganhando mais, teria disposição para investir mais nas coisas da obra do Senhor, na vida da igreja, no gasofilácio, nas obras que estão sendo feitas? Vá avaliando isso no seu coração. Eu fiz algumas anotações. Vou te perguntar mais uma pergunta. Se você fizesse essa semana uma grande colheita financeira, você teria coração generoso e gratidão para poder ofertar na casa do Senhor com coração desprendido, generoso, disposto a sacrificar uma parte disso, a entregar isso? E ainda, se Deus fizesse um grande milagre na sua vida, você teria disposição para se encher de gratidão e com ações de graças oferecer as suas ofertas a Deus? Não levante a mão, não sinalize, não responda nem para quem está do seu lado. Apenas pense, quais seriam as respostas para as minhas perguntas se eu pedisse para você se levantar e dizer sim ou não? Pois bem, vou te dar 5 segundos para você pensar. Se você disse sim a uma dessas perguntas, eu quero ajudar você a remover mitos que te impedem de prosperar.
Mitos que te impedem de se relacionar com Deus na sua vida financeira de uma maneira sadia. Pastor, o que é um mito? O mito é algo que por algum motivo, sem uma explicação lógica, tornou-se um fundamento na sua mente. Você acredita naquilo como se fosse uma verdade. Geralmente o mito tem a aparência de uma verdade, mas ele tem por baixo um fundamento, uma construção. E os mitos, por mais convicções que nós temos, não, essa é minha opinião, isso é o que eu acho. Os mitos, no fundo, não passam de mentiras travestidas de verdades. Poderia dizer que um mito é uma falsa verdade. Mas mitos não são meros conceitos. Mitos têm raízes. E essas raízes fazem eles se solidificar. Se você crer da maneira errada, vai acabar agindo da maneira errada. E hoje eu quero ajudar você, à luz da palavra, se desfazer de alguns mitos. Abra a Bíblia para mim, por gentileza, a projeção. Lucas capítulo 6, verso 38. Talvez você acredite no mito de que você tem que ter primeiro para depois ofertar. Você precisa ter para depois dar. Não é assim que a palavra diz. A palavra diz: deem e será dado a vocês. Qual é a ordem? Dê e depois será dado a vocês. Então é uma boa medida, ela é calcada, sacudida e transbordante, ela será dada a vocês. Pois a medida que você usar também será usada para medir você. No reino de Deus não tem nada além da salvação que você vai receber primeiro para dar depois. A ordem do texto é clara: deem e então será dado a você. Quando você diz eu tenho que ter mais para dar, você está acreditando em um mito. Não está conseguindo compreender exatamente, porque as pessoas pensam que elas não ofertam porque não têm. Olhe para mim, não é verdade. Você precisa compreender que o Senhor tem dado a você, mas na medida que você dá, é que você vai receber. A medida, todo mundo quer recalcada, sacudida e transbordante. Recalcada é colocou um máximo e um pouco mais. Sacudida, para ela ocupar todos os espaços. E transbordante é porque ainda pega aquela sobra e enche o cesto até que ele transborde. Você só recebe isso quando dá primeiro. A experiência do recalcado, sacudido e transbordante é para aqueles que dão. E na medida que eles dão, é na medida que eles recebem. O segundo mito é, Lucas, abra a Bíblia por favor, Lucas capítulo 16, verso 10. O segundo mito é, se eu fosse rico, se eu tivesse dinheiro, ou se eu ganhasse na Mega Sena, ou se eu recebesse uma grande surpresa, eu honraria o Senhor. Não diga isso no seu coração, filho, porque a palavra de Deus é claríssima. Vamos, filho, Lucas capítulo 16, verso 10. A palavra diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é? Que palavra é essa? Desonesto. Desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Existem pessoas que não podem prosperar porque elas são desonestas. Ela é desonesta no pouco e diz que se tivesse muito, seria fiel. Não é verdade. Quando o dinheiro atua como um Deus, como um Senhor, não é verdade. Aqueles que são desonestos no pouco, tornam-se desonestos no muito. É só uma questão de tempo, de adaptação do processo. Então olhe para mim. O teste de Deus para prosperar pessoas é a fidelidade no pouco. Aprenda isso, em definitivo, porque aí esse mito cai. A palavra detona esse mito. Quem tem dificuldade para ser fiel quando ganha 1.320, salário mínimo, também será infiel quando ganhar 130 mil reais, quando tiver salário de 13 mil reais.
26 mil reais. Eu já tive salário batendo nessa, antes de ser pastor, eu já tive salário batendo nesse lugar. Só que eu sou fiel desde quando eu comia um cachorro quente, dividido com a pastora Joisele. Você entende? E não estou aqui para falar de mim, só estou aqui para ajudar você a desconstruir mitos. Às vezes você pensa que tem que estar tudo bem para semear. Salmos 126, 5. Os que com lágrimas semeiam vão ceifar, vão colher com júbilo, vão colher com cânticos de alegria. Verso 6: quem sai andando e chorando enquanto está semeando, voltará com alegria, trazendo os feixes da sua colheita. Sabe o que o texto está dizendo? Que mesmo quando nós estamos debaixo de desafios, nós devemos semear, porque isso em algum momento vai produzir uma colheita com alegria. Então hoje eu estou falando isso para você, porque eu não estou pregando uma palavra interessado em que você hoje dê uma generosa oferta. Eu estou ensinando um princípio para a sua vida financeira, para todas as vezes que você for oferecer algo a Deus, ou todas as vezes que você receber e puder expressar a sua gratidão, faça isso livre dos mitos. Você não precisa ter mais dinheiro para ser fiel. Você não precisa ser enriquecido para depois honrar a Deus. A ordem é inversa. Livre-se dos mitos, para que você possa de fato desfrutar do que Deus tem para a sua história. E eu ainda poderia ler uma série de textos para você, mas eu fico com o meu coração concentrado na palavra que diz que é Deus quem dá a semente para fazer o pão, e é Deus quem dá semente para plantar. O mesmo Deus que não deixa você passar fome é o Deus que tem colocado recursos na sua mão para eles serem sementes para suas colheitas. Aprenda isso como um princípio para a sua vida. Hoje eu não vou falar sobre nós, mas durante o mês de novembro eu quero te ensinar algumas coisas importantes. Muitos irmãos estão chegando agora no nosso meio, eles nem sabem por que nós temos uma colmeia com envelopes de dízimos e de ofertas. Por que os irmãos colocam o seu nome, pegam o cartão, preenchem e entregam os seus dízimos. Mas eu vou dedicar tempo para ensinar você, até que você consiga compreender verdades espirituais daquilo que Deus tem para a sua história. Amém? Se você, ao fazer as suas ofertas hoje, é um tecnológico como eu, por gentileza, a tela das ofertas, você pode usar a chave Pix e encaminhe naquele telefone o comprovante, por favor. Se você é daqueles que preenche o envelope, coloca lá, faça isso. Se você nunca dizimou aqui, não sabe como funciona, pergunte. Tem alguém para te instruir, chama no WhatsApp, pede ao seu líder, você pode fazer o seu envelope. Geralmente os irmãos vêm e fazem, estão com isso guardado, eles fazem de maneira eletrônica, depois escrevem lá, está tudo certo. Apenas não deixe de expressar a sua fidelidade ao Senhor. E você que é da old school, da escola dos antigos, é na minha escola, mas eu estou modernizando. Você que é daquele que traz o dinheiro no papel, no bolso, como eu sofri na África do Sul. Chegava num lugar que não tinha nada, dinheiro do país deles na mão. Não, aqui não aceita dinheiro. Sim ou não? Eu tinha que me virar, irmão. Não aceita dinheiro. Mas se você é daqueles que usa dinheiro, você pega um envelope, coloca dentro, venha. Eu quero dizer até uma coisa a você. Cada domingo você vê os irmãos vindo, levantando e trazendo um envelope aqui. Sim ou não? Sim ou não? Não são somente esses irmãos que ofertam nesse ministério. Tem muita gente que fica o dia inteiro mandando mensagem no WhatsApp da Edificar. Ele já faz o dízimo, fez ontem, fez hoje, faz amanhã. Gente que nem depende de vir aqui. Mas eu faço questão de que na sua relação com Deus você saiba exatamente
com que coração você está lidando. Amém? Se você quer fazer uma oferta, levante a sua mão. Se você tem um aplicativo, abra o seu telefone. Se você tem envelopes lá de dízimos, faça isso livremente enquanto cantamos essa canção. Seu nome, o inferno treme. Em seu nome, os coxos andam. Eles se levantam. E em seu nome, os cegos vêm. E em seu nome, os mortos vivem. Há poder em seu nome. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Oh, há poder no seu nome, Jesus, para curar, libertar. Há poder no seu nome, Jesus. Aleluia. Estenda sua mão para cá. Senhor Jesus, muito obrigado pela fidelidade, pelo sinal de generosidade de cada um desses irmãos. Nos ajuda a administrar da melhor maneira possível esses recursos que pertencem à casa do Senhor. Dá-nos graça para isso e abençoa a vida, a história, a família, as finanças de cada um dos que creem e sinalizam isso nesses gasofiláceos. Eu os abençoo no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Glórias a Deus. Aleluia. Vitor, um momento, por favor. Aleluia. Tem um passador? Pode colocar na minha mão, por gentileza, e projetar os meus slides. Muito obrigado, Mateus. Eu acredito que vocês me ouvem bem hoje, amém? Glória a Deus. Nós estamos numa temporada de multiplicação, e como eu disse a você, nós temos vivido momentos extraordinários. Eu ia deixar para falar disso no final, mas quero fazer isso nesse instante. Pega para mim, por favor. Hoje, quando eu estava aqui, o assunto começa lá em casa. Lá em casa, eu revisando as fotos e os vídeos, achei fotos e vídeos com um pastor amigo de uns quase 20 anos atrás. Quase 20 anos atrás. E esse pastor amigo, eu vi as fotos, lembrei deles e está tudo certo. Mas quando eu estava vindo para cá, meu filho começou a me perguntar sobre como é que chamava o berrante, o chofar, e como é que era. E eu fui explicar isso para ele aqui, chegando aqui. Entrei, de repente eu escuto o som do chofar. O chofar é esse instrumento, levanta por favor, pastor Sinomar. O chofar é esse instrumento, é um chifre de carneiro, e ele é tido como um instrumento espiritual na cultura do povo judaico, porque ele era usado para os toques. Toques de ajuntamento, toques de guerra, toques de quebrantamento. Eram os toques de chofar, toques longos e curtos, melancólicos ou um pouco diferentes. Eram esses toques que faziam os ajuntamentos e comunicavam à grande multidão as coisas que iam ser feitas. Geralmente, o principal toque é aquele toque do ajuntamento. Então, tinham toques para jejum, toque solene, e é exatamente esse instrumento de chifre de carneiro que se chama chofar. E o pastor Sinomar e a pastora Celina são desse tipo de gente que estão fazendo a mesma coisa
há uns 20 anos. Porque há uns 20 anos eu os encontrei, quando eu fui pregar, talvez o primeiro evento ponte que eu fiz, antes de edificar, antes de ser pastor, quando eu era líder de célula, eles estavam lá com esse chofar. Se bobear, é o mesmo, eu não tenho certeza, mas eles estavam lá, né? Sabe, gente de oração, de monte, de campanha, gente assim, com o coração mais inclinado para as coisas de Deus. E a hora que eu escutei o chofar, meu coração se encheu de alegria. Eu não confundi com o tocar de uma trombeta para a volta de Jesus. Eu conheço o som, falei, Sinomar está em casa. Pastor Sinomar está conosco. E o Miguel, né, falou, uai, o que é isso? Eu falei, está tocando, você vai ficar ou vai subir? Falei mesmo. Falei, você vai ficar ou vai subir? Eu falei, estou achando que você vai ficar, porque eu estou subindo. E ele encheu o olho d'água. E eu falei, calma, calma, calma. Brinquei com ele, falei, calma, calma, calma. É só um pastor amigo do papai que está presente. E aí ele acalmou e ficou procurando. Eu falei, para de dar rata, né? Criança, né? Muito curiosa. E qual não foi a minha alegria ao perceber que essa semana eu olhei fotos conosco. Fotos de vocês, eu vou te contar até onde estão essas fotos. As fotos de vocês ministrando com o chofar no seminário Edificando Vidas. Por causa do projeto, lembra? Celebridade, ação social. Aí tem uma imagem, uma filmagem, você tocando e a câmera passando assim, vocês sentados. Está no YouTube, inclusive. E aí eu me lembrei que pastor Sinomar foi alguém muito usado por Deus no início do meu ministério para ajudar a estabelecer coisas importantes. E uma delas tem a ver com esse cajado. Ó, eu estou te mostrando que 14 anos depois ele ainda está aqui. 14 anos depois ele está aqui. Esse cajado foi presenteado num momento muito importante para nós como igreja. Era um símbolo, né? Foi um ato profético. E o pastor Sinomar orou, consagrou, queimou, levou para o monte, banhou no óleo. E ele fez o que tinha que fazer lá e trouxe. Eu lembro que eram, se eu não me engano, 7 pastores, a quem Deus estava entregando uma medida de autoridade. E eu era um pastor recém-ordenado, a coisa que eu mais precisava é que o povo me desse alguma credibilidade. E como foi importante um ato profético, ele está guardado há bastante tempo. Antes ele ficava na minha sala, agora eu não tenho sala mais. Ele ficava na minha sala, guardado lá atrás da porta. E aí todo mundo entrava, o gabinete maravilhoso, café, conversa, oração, choro, aquela coisa maravilhosa. Na hora do cara ir embora, ele enxergava o cajado. Ele falava, o que é isso aqui, pastor? Eu falava, isso é o cabo da enxada. Estou brincando, isso aqui é porque eu sou um pastor muito amável, mas não se esqueça, eu tenho um cajado guardado aqui. Brincadeiras à parte, eu queria agradecer a Deus pela amizade, pelo carinho, pela consideração dessa casa pastoral. A presença de vocês é um privilégio para mim. O senhor não vai embora daqui, pastor, sem compartilhar uma palavra de oração conosco, mas me permita fazer isso no final desse tempo de ceia ao Senhor. Mas queria que você aplaudisse o nome do Senhor pela vida dessa família. É um presente para nós, porque são amigos dessa jornada ministerial de longa data. E eu preciso dizer para você, como esse povo me honra, me abençoa e me ama. Você entende? E isso tem a ver com você permanecer muito tempo vivendo uma história. Hoje é um dia de ceia, eu não tenho todo o tempo que eu gostaria, mas deixa eu caminhar num ensino para você a respeito do que vamos viver nessas próximas 2 semanas. Você sabe que nós vamos multiplicar as nossas células
E esse é um processo em que nós somos profundamente dependentes de Deus. Existe uma unção de fecundidade, uma capacidade, não em nós, mas de Deus, para nós podermos multiplicar. Multiplicação de uma igreja, de líderes, de células, não é uma obra que possa ser feita pelo esforço humano. E hoje, diante da ceia, quando eu quase sempre estou abrindo uma série, dessa vez eu estou encerrando, fazendo o encerramento da série Multiplicai-vos. E hoje eu quero compartilhar com você o mais importante milagre da multiplicação. A multiplicação dos pães e dos peixes está narrada nos 4 evangelhos. Um dos únicos milagres narrados nos 4 evangelhos. Se Deus fala de uma coisa insistentemente em todas as oportunidades, é porque de fato existem princípios poderosos naquilo que precisam ser compartilhados. Quando nós falamos a respeito de multiplicação, nós nos sentimos incapazes, porque não é algo que nós mesmo podemos fazer. Se você, quando ouviu falar de multiplicação de célula, de levantar um líder, ou de ser levantado, ou de participar disso no seu discipulado, se sentiu incapaz, esse é o cenário perfeito para o agir de Deus. Aprenda isso, porque da mesma maneira que Deus mudou o desígnio de esterilidade sobre várias mulheres, sobre vários homens em toda a Bíblia, nós também, de tempos em tempos, somos tocados pelo Senhor e Ele remove a esterilidade e estabelece fecundidade e capacidade de multiplicação. É como a história de Abraão e Sara, porque o tempo é um teste para todos nós. Você sabe que aos 75 anos Abraão recebe uma promessa. A sua esposa já é velha, ele já é avançado em dias, amortecido na sua carne, já não é um homem viril como antes, mas ele precisava que toda a sua capacidade humana se esgotasse para que ele de fato vivesse um milagre sobrenatural. E o fato de Abraão não ter, pela instrução da sua esposa Sara, não ter se contentado com a promessa de Deus e ter se metido a fazer um filho com uma das suas concubinas, Agar, fora do propósito e da confiança em Deus, está gerando problema na Jovem Pan, no Jornal Nacional, até os dias de hoje. A guerra que você está vendo na televisão nada mais é do que a disputa entre os 2 filhos desse casal. Nós estamos falando de 4.000 anos atrás. Esse assunto não é de simples resolução. Hoje eu, por acaso, ouvi um pedacinho de um jornal e a técnica lá dizia que todo mundo precisava convergir num caminho de paz. E eu falei, desejável demais, tanto quanto utópico. Porque desde que o homem caiu no jardim, essa divisão entre filhos entrou. É Caim e Abel. Depois Sem, Cã e Jafé. E o antissemitismo, o semitismo é justamente os descendentes de Sem, lá, de filhos de Noé. Como eu gostaria de dar uma aula de Bíblia hoje, mas não posso. Essa história vem se arrastando, mas hoje eu quero compartilhar com você que, diante das impossibilidades, Deus tem poder para agir, gerar alguém para Deus, gerar filhos para Deus, gerar alguém que entregue o seu coração para Deus e nasça de novo, é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Não é nem por força, nem por violência, mas é pelo poder do Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é sermos como barrigas de aluguel. Você já ouviu essa expressão? Um óvulo é fertilizado fora do organismo de uma mulher. Pega o óvulo de uma mulher e o sêmen de um homem, ajunta o espermatozoide, o óvulo, fecunda ele e agora planta ele dentro de um outro organismo que vai gerar. A experiência de gerar filhos espirituais é semelhante à da barriga de aluguel. Não tem nada a ver com você, você é mero agente que se permitiu receber algo.
Essa é a nossa experiência, porque multiplicação não acontece por acaso. Se você pegar o processo do nascimento de Jesus, ele teria apenas o DNA de uma mulher, porque a sua concepção foi divina, tinha uma presença de Deus, o próprio Espírito Santo trabalhou para que aquilo acontecesse. Maria, qual foi o papel de Maria? Eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim a tua. É assim que nós multiplicamos, nos colocando à disposição para que Deus faça uma obra. Porém, multiplicação não é o tipo de coisa que acontece por acaso. Existem fatores que favorecem multiplicação, existem ambientes apropriados. As coisas precisam estar em ordem, alinhadas para isso. Ninguém recebe um filho numa casa da noite para o dia. Esse é um assunto que é preparado ao longo de meses. A casa é reformada, o quartinho é separado, o enxoval é comprado. Elas têm uma mania de lavar tudo antes, nas últimas horas, antes do nascimento. Prepara uma bolsinha, porque a hora que a bolsa dela estourar, aí a bolsa do bebê tem que ser levada, porque ela vai ajudar a mamãe a sair do hospital bonitona. Com aquele bebezinho desse tamanhozinho assim, cheio daqueles laços, tem mais roupa do que gente. Não é assim, vô? Não é assim, vó, que foi? Tinha mais roupa do que gente. Danilo e a Daiane estavam hoje com aquele presente de Deus. Nós vamos consagrar ela aqui daqui a pouquinho. E eu falei, como Deus é misericordioso. Pega um pai feio desse, olha lá, ó. Pega um pai feio desse e entrega uma joia dessa. Esse Deus é extraordinário. E o que nós estamos fazendo como igreja nesses dias é alinhando as condições para sermos barriga de aluguel, para que o Espírito Santo gere algo dentro de nós, para que Ele gere filhos para Ele a partir de nós, como Maria fez, como Sara fez, como tantas mulheres fizeram, como Ana, que era estéril, fez. Mas às vezes as pessoas têm medo de gerar, elas têm receio do que pode de fato acontecer. Vamos ler o texto, abra a sua Bíblia em Mateus, capítulo 14, vamos do 13 ao 21. Abriu? Mateus, capítulo 14, a partir do verso 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, separado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e possuído de uma íntima, lê comigo, e possuído de uma íntima compaixão para com aquela multidão, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo, o lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão, para que eles vão pelas aldeias e comprem comida para si, cada um para si. Jesus, porém, lhes disse, não é mistério que vocês vão, dá a eles vocês mesmos de comer. Então eles disseram, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse, traga-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, sobre o gramado, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, abençoou, e partindo os pães, deu-os aos seus discípulos. E os discípulos deram à multidão, e comeram todos, e saciaram-se, e levantaram-se dos pedaços, que sobejaram 12 cestos cheios, alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Todos os momentos de ajuntamentos de Jesus, os homens são contados, mas sempre tem mulheres e crianças, que quase todas as vezes são um número maior do que o de homens. Se tinha 5.000 homens, nós estamos falando de 20.000 pessoas aproximadamente. É só você olhar ao seu redor. Hoje aqui tem mais mulheres e crianças do que homens. Essa é a regra do mundo, essa é a regra da vida. Mas me deixe fazer pelo menos 3 afirmações importantes.
sobre como é que Deus faz uma multiplicação e qual é o ambiente que Deus usa para multiplicação. Então a primeira afirmação é essa: a multiplicação acontece no ambiente de amor e compaixão. Quando Jesus percebe, eu não sei se você sabe, mas ele está, depois da morte do seu primo, João Batista, ele está debaixo de ameaças, ele está vivendo o seu luto, mas no momento em que ele percebe as multidões, e ele vê que elas são como ovelhas que não têm pastor, a Bíblia diz que ele se compadece, passa a ensinar, passa a curar, passa a ministrar mais uma vez. Olhe para mim, multiplicação acontece nos ambientes onde existe amor e compaixão, onde nós nos importamos com o outro, onde nós nos colocamos à disposição. Olhe para mim, se você quer multiplicar na sua célula, disponha-se aos outros, disponha-se a servir, interesse-se verdadeiramente, porque todo ambiente em que há amor e compaixão, existe multiplicação, existe atração de outras pessoas. Por quê? Porque o amor é uma medida usada por Deus para atrair as pessoas. Se essa é uma geração que tem tido dificuldade de ver o amor, quando eles verem você servindo e disponível com uma verdadeira medida de amor e de compaixão, essas pessoas se aproximam, se permitem, abrem os seus corações. E eu sempre disse isso para você: na Edificar você tem poucas opções. Ou você ama, ou você é amado, ou você faz as duas coisas, ama e é amado, que é a melhor das opções. Se você vier para cá e disser, eu não quero amar, mas eu quero ser amado, eu acho que tem espaço para você. Se você disser, estou nem um pouco preocupado em ser amado, mas eu quero amar, acho que tem espaço para você. Se você disser que você quer amar e ser amado, ou vice-versa, ser amado e amar, seja bem-vindo. Você nasceu para edificar, foi chamado para cá, é por isso mesmo que Deus trouxe você para cá, amém? Mas se você disser, não estou nem aí com esse assunto de amar e nem ser amado, não quero papo com ninguém, não quero que ninguém tenha papo comigo, acredite em mim, você é um iogurte no nosso meio. Sabe o que é um iogurte? Tem data de validade. Ou você ama ou você é amado, ou as duas coisas juntas. Sabe por quê? Porque é muito difícil ficar num lugar que tem gente querendo te amar se você não quiser ser amado. Consegue compreender isso, Gilson? Consegue entender qual que é a nossa experiência? É por isso que as pessoas vão ficando por aqui. Sinomar, esse é um dos segredos pelos quais as pessoas vão. Sabe a curva do rio? Ela vai chegando e estaciona. Ela vai chegando, estaciona. Você está entendendo? Por causa dessa história de amor. Então olhe para mim. Antes da multiplicação, vem o amor e a compaixão. Esse é um segredo para as nossas células. A segunda afirmação. Quando nós somos graciosos, podemos ver a multiplicação do Senhor. Então, o padrão dos discípulos é o padrão do mundo. Libera esse povo todo, para que cada um vá comprar comida, cada um se vira, está tarde, custa caro, tem que ter muito dinheiro. Se você for ler nos outros evangelhos, tem que ter muito dinheiro, tem que ter 200 denários para comprar pão para todo mundo. Não dá, isso é complicado. Mas Jesus disse, não, dê de comer a eles vocês. Ou seja, envolva-se. Tira do seu e entrega ao outro. Parte o que tem. Descubra qual é a necessidade, relacione-se, aproxime-se. No mundo, queridão, é cada um por si mesmo. Na igreja, não. Vou dizer isso para você. A igreja não tem todas as respostas. E talvez ela não consiga suprir todas as necessidades, em todos os momentos. Mas acredite em mim. Não estou brincando quando eu digo que os seus problemas são os meus problemas. Mas também não vou ter medo de dizer que os meus problemas são os seus problemas. Quanto mais aliança você tiver comigo,
mais eu vou participar dos seus problemas. E acredite, mais você vai participar dos meus também. Fala amém, por favor. Fala amém para quem está do seu lado pensar que é verdade. Amém? Agora fala crendo que é verdade. Amém? Quando nós somos graciosos, olhe para mim. Seja gracioso, generoso, se importe. Olhe nos olhos, abrace de verdade. Pergunte de verdade, declare a paz de verdade, sirva de verdade. Então, muitas coisas, nós queremos que os outros se virem sozinhos, mas acredite em mim, Deus não nos colocou para andarmos juntos, para que cada um se vire sozinho. A tarefa da multiplicação é feita em comunidade. Ela é feita no coletivo, no uns servindo os outros. É assim que funciona. Interessante que eu estou vendo uma serva lá no grupo, levantando ofertas para levar alguém ao encontro. Eu falei, rapaz, quem ensinou isso para ela? Ela acabou de ir no encontro. É a primeira vez que ela está servindo. E ela está lá no grupo levantando as ofertas. Eu falei, quem ensinou isso para ela? Porque ela está certíssima. Certíssima. E ela já fez a tarefa, e já resolveu, e já pagou a inscrição. Até eu participei. Falei, é isso, entendeu rápido. Entendeu fácil. Que é um pelo outro. Hoje eu estava ouvindo uma palavra. Em algum momento eu vou pedir para você reproduzir ela. Uma palavra da pastora Márcia, da igreja em Goiânia. E ela falou, os amigos podem abandonar seu filho. Os professores podem abandonar seu filho. Os parentes podem abandonar seu filho. O único lugar que não vai se negar ao seu filho é a igreja. Eu pergunto para as nossas mulheres da Rede Kids. Você já conseguiu dizer não, ou excluir, ou remover alguma criança do nosso meio? Estou perguntando às nossas professoras. Você tem um caso para mim de contar que uma criança que chegou aqui talvez agitada, não entrou no processo e não se tornou parte, se ela ficou? Nem sei se eu estou me fazendo claro, na verdade eu estou perguntando se você como professora do Kids, algum dia conseguiu apoio para colocar uma criança para fora do processo. Você sabe, a resposta é negativa. Não tem essa resposta, pastora. Estou para te dizer que se a gente puxar muito a história, vamos achar até um adulto ou outro que eu olhei e falei, certeza que você quer ser crente aqui? Mas nunca foi feito com uma criança. Você entende isso? E a terceira afirmação é que multiplicação é fruto de semeadura e colheita. Multiplicação é fruto de renúncia, Gilmara. A gente renuncia de tempo, a gente renuncia agenda, a gente renuncia tempo de qualidade, às vezes até mesmo com a família. A gente renuncia, Patrícia, dinheiro, tempo que poderia ser dedicado a um trabalho, a conseguir um dinheiro, a vender a minha força de trabalho. A gente renuncia isso tudo. Você sabe que a Patrícia foi secretária conosco, morou aqui no prédio, pouco mais de um ano, Patrícia? 1 ano. Aí essa semana eu vi ela envolvida. Nós estamos sem secretária desde a minha viagem. E eu vi ela envolvida com a faxina do prédio. Sabe o que eu fiz, pastora? Falei, Patrícia, me passa o seu Pix para eu poder fazer uma oferta. Porque eu vi ela 3 dias. Quantos? 3. Teve aqui na quinta? Teve aqui na quinta, teve aqui na sexta, eu fui embora, ela falou que voltaria no sábado e limpando o prédio. Eu falei, me passa o seu Pix que eu quero fazer uma oferta. Ela falou, pastor, faz essa oferta para outra pessoa, deixa para outro momento, faz em outro momento, mas essa
eu escolhi e eu quero, não me prive de dedicar isso ao Senhor. Falei, onde é que foi que essa secretária aprendeu isso? Onde é que foi que ela aprendeu a semear no Senhor? Sabe por quê? Nunca fez para mim, nunca fez para você. Fez para quem que fez? Pois é. Está conseguindo compreender onde eu quero chegar? É o mesmo caso da Emília, da Thalita, da Jéssica, é o mesmo caso. Estou sem secretária entre aspas. Estou sem secretária entre aspas. Porque elas ficam brigando para ver quem vai servir, qual que vai vir um dia, quem vai ficar com a chave. Estou até achando que é melhor não ter uma secretária contratada e deixar elas brigar numa escala própria. Você sabia que elas têm um grupo entre elas? E eu suspeito que o nome do grupo é Secretinas. Coisa que nenhuma delas são. Mas você quer saber de uma coisa? Todas as secretárias, meu Deus, por que eu estou falando isso quando eu não tenho tempo? Todas as secretárias que passaram por esse prédio prosperaram. Todas estão em melhores condições hoje do que quando estavam aqui. Estou mentindo, Marcela? Todas elas sonham em voltar a ser secretária. A única exigência delas é dobrar o salário, coisa que eu não vou fazer. Eu nem sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. Então, multiplicação é fruto de renúncia, de trabalho, esforço. Olhe para mim, amar pessoas custa caro. Põe isso aí na sua cabeça. Amar pessoas dá trabalho. Ser apaixonado por pessoas custa esforço. E ai de você, filho, se resolver que isso não tem nada a ver com você. Cuidado, cuidado. Semeadura tem 3 leis básicas, eu não vou me demorar nelas. Número 1, cada semente gera de acordo com a sua espécie. Número 2, nós nunca colhemos o mesmo tanto que semeamos, sempre colhemos muito mais. E número 3, nunca se colhe na mesma hora. Então, muitas das coisas que nós estamos vivendo hoje são frutos de semeaduras, renúncias e investimento que nós fizemos há muito, muito tempo atrás. É assim com o seu casamento, é assim com a sua família, é assim com os seus filhos. Hoje eu não vou falar isso, mas vou. Hoje a minha filha foi fazer o Enem, como tantos outros jovens. Eu não estou nem um pouco preocupado com a performance dela no Enem. Eu fiquei cheio de orgulho, só por ela ser minha filha. Você entende isso hoje? Eu fui levar ela pessoalmente, parei debaixo de uma sombra, fiz uma oração. E a única coisa que eu não falei nada foi de performance ou de nota. A única coisa que eu disse para ela é: estou muito feliz por você, estou muito orgulhoso. Vai lá, faz o que você tem que fazer, está tudo certo e Deus é contigo. Recebe a inteligência. Vocês perderam a piada. Só nós dois sabemos, Maria. Quem entendeu a minha piada, levanta a mão, deixa eu ver. É pouca gente, graças a Deus. Recebe a inteligência. Todos os jovens que estão fazendo Enem, recebem a inteligência. É um meme, gente, estou só brincando com você. Então, multiplicação é fruto de semeadura e de colheita. Mas acredite em mim, hoje nós estamos compartilhando a respeito do mais importante milagre de multiplicação de Jesus. Um modelo de como Deus faz as coisas
não olhando para as necessidades ou para o que falta, ou para quantas pessoas tem para alimentar, mas olhando para o que você tem, olhando para o simples, com disposição para se comprometer. E eu quero compartilhar com você por que nós vamos multiplicar as nossas células e a nossa liderança. Existe um pão que se multiplica, e o pão que se multiplica carrega características. Deixa eu ajudar você a entender isso. Todas as vezes que nós pegamos o pão, a gente abençoa, parte e dá. Toma, abençoa, parte e dá. Foi assim que Jesus fez todas as vezes. O pão que se multiplica é o pão que é consagrado a Ele. Célula que se multiplica é célula consagrada a Ele. Finanças que se multiplicam são finanças consagradas a Ele. Família que se multiplica e cresce são famílias consagradas a Ele. Se você dedicar, se você consagrar ao Senhor, tudo isso pode ser multiplicado. João 12, 24. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Por que tem semente que não germina? Porque não foi plantada. Não foi plantada para morrer, para germinar. A segunda coisa, o pão que se multiplica é o pão que está sendo usado para o cumprimento do propósito de Deus, para aquilo que está no centro do coração de Deus. Queridão, gerar filhos dá trabalho, fazer evento ponte dá trabalho, apacentar uma igreja com muita gente dá trabalho, requer investimento, atender as pessoas, pastorzão, dá trabalho, gerar as pessoas, levar no encontro, ter um monte de servo, um monte de encontrista, dá trabalho, ficar 20 anos fazendo a mesma coisa dá trabalho. Mas acredite em mim, o chamado de Deus é para que nós façamos isso. Não é diferente com os filhos espirituais. Olhe para mim, muitas pessoas, hoje isso é comum, isso é uma coisa dessa geração agora moderna. Cuidado, você que está casando, você que acabou de casar, você que é adolescente e vai casar algum dia, nem sabe que vai, mas vai. Hoje é comum você ouvir pessoas falando, não, nós vamos casar e não teremos filhos. Dá trabalho, custa muito, requer muito investimento. Para com isso. Nós fomos criados por Deus para gerar outros filhos. Sede fecundos, multiplicai-vos, dominai sobre tudo, enchei a terra. Tenho filhos, encha a terra, governe tudo. Tudo bem, nós não vamos encher com filhos biológicos, mas nós vamos encher com filhos espirituais. Mas acredite, filhos espirituais dá tanto trabalho quanto filho biológico. Às vezes até mais. Mas você tem que aprender a lidar com isso. Então filhos espirituais não são diferentes. Tem que consolidar, tem que acompanhar, tem que aconselhar, tem que abençoar, tem que corrigir, tem que buscar, tem que investir. Faz parte do processo. Multiplicação é fruto de gratidão. O pão que se multiplica é esse pão que nós damos graças a Deus. É esse pão que nós dedicamos ao Senhor. E a minha última afirmação dessa parte é que somente o pão que é partido pode ser multiplicado. Por que você acha, filho, que a cada mês nós escolhemos o primeiro domingo do mês, separamos pão e vinho e nós partimos, expressamos essa comunhão, fazemos esse memorial? Por que você acha que nós fazemos isso? Porque essa é a nossa experiência de partir o pão. O pão que se multiplica é aquele que é partido. Ele pode ser multiplicado. Sabe quando o pão é partido? Quando o corpo de Jesus é apresentado. Quando ele é apontado na cruz. Quando ele pode atrair outros a ele. O texto diz, e eu quando for levantado da terra, a todos atrairei a mim. Quem é meu músico predileto? Vem, Davi. Eu fui o mais objetivo que eu podia, para não ficar sem falar cada um desses pontos. Eu poderia ficar muito tempo aqui com você,
falando a respeito de algo que nós já vivemos como igreja muitas vezes. O pastor Sinomar me conheceu, a gente ainda era parte de uma outra história, de outros ministérios, na casa da Aline. E eu não tinha noção do que Deus ia fazer. Não tinha noção do que Deus ia fazer. Mas a gente vivia esse estilo de vida, que comia junto, que dava graças a Deus, que amava, que tinha compaixão, que se importava com os outros. É inevitável, Adilson, que quando você passa bastante tempo fazendo essas coisas, Deus olhe para você e comece a encontrar no seu coração, Flávio, terra fértil, para Ele confiar responsabilidades, para Ele confiar pessoas, para Ele confiar vidas, para Ele confiar aliança, para Ele confiar gente. Olhe para mim, quanto você acha que custou ao Senhor Jesus pagar o preço do pecado da sua família? Seus pais, sua mãe, seus tios, seus primos, seus amigos, seus cunhados, seus sobrinhos. Quanto você acha que custou? Olhe para mim, filho, não custou caro, custou tudo. Custou? Denner, você pode aumentar só um pouquinho geral, só para eu achar conforto aqui? Olhe para mim, filho, custou tudo. Custou um alto preço. Deus não vai pagar caro pela vida de uma pessoa. Deus não vai pagar caro pela vida de uma pessoa como você, filho. E confiar essa vida na mão de quem não ama, na mão de quem não tem compaixão, na mão de quem não tem disposição para sacrificar. Aprenda isso. Nós somos uma igreja de líderes de células. Nós somos uma igreja que é sal da terra e luz do mundo. Se você está sendo cuidado nessa igreja, glórias a Deus por isso. Mas em algum momento o próprio Deus vai chamar você para cuidar de outros também. Porque essa é uma igreja de irmãos mais velhos cuidando de irmãos mais novos. Se você chegou há pouco tempo, é parte de uma célula, é um frequentador, gosta do ambiente, anda com os irmãos, é membro nessa célula, vem ao culto, não tem nada errado com você, filho. Mas acredite em mim, em algum momento, com todo o derramamento da bondade de Deus, do favor de Deus, sendo compartilhado célula a célula, dia a dia, experiência a experiência, o próprio Deus vai dilatar você, vai amadurecer você, e Ele vai te convidar para cuidar de outros também. No reino de Deus nós somos chamados, alcançados, somos comprados para depois sermos dados. Para depois, nós somos chamados primeiro, para depois sermos enviados. É um vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Aprendam de mim que sou manso e humilde, tomem do meu jugo que é suave, do meu fardo que é leve, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Fase 1. Na fase 2, ide por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura, faça discípulos de todas as nações, ensina eles a guardar os meus mandamentos, batiza eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e eu estarei convosco até o fim dos dias, até a consumação dos séculos. Então, líder de célula, me ouça. Você pode amar pessoas e não querer liderar elas. Isso pode acontecer na vida de qualquer irmão aqui. Você ama os irmãos, mas não se dispõe a liderar, a se envolver. Porém, é impossível liderar irmãos se você não amá-los. Eu não sei se você sabe, quando você entra no prédio de uma igreja que vai ganhando alguma estrutura ao longo dos anos, você fala, nó, que bacana. Não se esqueça,
Quando a gente começou com 6 pessoas e uma criança, 2 na verdade, há 15 anos atrás, a Maria Clara era um bebê de colo, tinha 1 ano. E a Júlia era uma dessas crianças que fica pintando por aqui, distraída com alguma coisa aqui. Aquela moça que está sentada lá. Quantos anos você tem, Júlia? 25. Quer dizer que você tinha uns 7, 8, mais ou menos isso. Quando a Carla se reunia numa célula na minha casa. Então não se engane. Tem gente há muito tempo amando, servindo e edificando. Não se engana não, Marcel. Eu achei muitas fotos suas que você não sabe que eu tenho. Não se engana não, Jéssica. Eu achei muitas fotos suas que você não sabe que eu tenho. Não se esconde não, Francisco. Eu achei muitos vídeos que você não sabe que eu tenho. Tem muita gente nessa igreja há muito tempo fazendo a mesma coisa, amando, servindo, gerando, investindo, se dando, dedicando tempo. Eles são os que abençoam o pão, eles são os que dão graças, eles são os que partem o pão, eles são os que podem ver a multiplicação. E mais uma vez, nós vamos nos multiplicar, porque o cuidado de Deus está sobre o que nós estamos fazendo. Eu não sei seu nome, filho. Não tenho a impressão de tê-lo visto. Eu sou um bom fisionomista. Mas eu queria que você fosse embora desse culto com uma única frase: Deus não pagou um alto preço pela sua vida e pela sua casa para confiar vocês a quem não pode amá-los, a quem não pode servi-los, a quem está interessado em usar vocês. Permitam-se serem cuidados por Deus definitivamente. Permitam-se serem amados por uma família bendita da fé, que não é perfeita, filha, que não é perfeita, mas que tem disposição para oferecer o coração. Feche os seus olhos aonde você está. Eu quero orar por você. Aleluia. Senhor, assim como estamos de olhos fechados, com o nosso coração inclinado, reconhecendo que a bondade do Senhor está sobre nós, entendendo que o seu coração foi colocado, oferecido, para que nós pudéssemos crescer, salvar, alcançar e produzir toda medida de bem, de favor e de bondade sobre todos os outros. Hoje eu quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos, ministrar o coração deles e dar graças ao Senhor por essa palavra, por esse cuidado, por essa expressão, por essa medida, no nome poderoso do Senhor Jesus. Nesses dias em que nós caminhamos para multiplicação, nesses dias em que nós caminhamos para multiplicar os nossos líderes e as nossas células, eu quero, no nome poderoso do Senhor Jesus, declarar que todo cuidado, toda graça, todo favor, toda medida do Senhor seja lançada sobre eles, para que eles possam ver a multiplicação do Senhor. Nós abençoamos esse pão, nós consagramos essa medida, nós reconhecemos quem o Senhor é, e por isso ministramos aos corações, no nome poderoso do Senhor Jesus. Hoje, ao estender as nossas orações, ao inclinar o nosso coração, nós reconhecemos que o Senhor é bom, gracioso, amável e tem feito um bem extraordinário à nossa história. Por isso nós nos preparamos para essa mesa, nos preparamos para essa ceia e declaramos a bênção da fecundidade, a unção da multiplicação está sobre nós nesses dias. Nos permita viver essa verdade no nome poderoso do Senhor Jesus. Ensina-nos a desfrutar dessa medida que ama, dessa medida que
Coloca o coração no lugar certo, dessa medida que renuncia, que se dedica, que se permite desfrutar do bem e do favor que o Senhor tem colocado para nós, com a sua bendita salvação, com o seu corpo partido em favor de nós, com o seu sangue derramado em favor dos nossos pecados. Eu abençoo esse tempo e declaro essa medida no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. Você recebe essa palavra como vinda da parte de Deus. Você pode aplaudir o nome dele. Queria convidar o time do louvor. Queria que você ficasse de pé. Vamos nos preparar para a ceia. Aleluia. A palavra de Deus é clara. Eu gostaria de ter tempo para me alongar, mas não posso. Por isso eu quero que você feche os seus olhos. A palavra diz que você deve examinar-se a si mesmo, comer e beber. Faça isso. Se enxergue com os olhos de Cristo. Perceba-se como Cristo percebe você. E prepare o seu coração para tomar parte do corpo e do sangue, do pão e do vinho. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. Somente pelo sangue Que nos lava. dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Deus. Aleluia. Senhor Jesus, eu tomo desse pão, eu abençoo o parto e o dou. Esse é o seu corpo que foi partido em favor de nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que nos traz a cura. Ele é a expressão do seu amor, entregando-se a si próprio em favor de cada um de nós. Eu consagro esse alimento, crendo que ele é um alimento espiritual para a nossa jornada. Da mesma maneira, nós abençoamos o cálice da nova aliança, fruto da videira. Reconhecemos que esse vinho é o seu sangue derramado pela remissão dos nossos pecados. Eu abençoo esse alimento, declaro esse um alimento espiritual, para que quando nós bebermos desse vinho, os nossos pecados são perdoados e nós relembramos a sua morte, a sua ressurreição e anunciamos isso até a sua volta, até o dia que comeremos e beberemos nova comida e nova bebida em uma nova casa, um novo lar espiritual. Muito obrigado, Senhor. Nós consagramos corpo e sangue, pão e vinho, no nome poderoso do Senhor Jesus. Você conhece a nossa prática. Você conhece a nossa prática. Nós não servimos as crianças. Você vai explicar para as crianças, vai ensinar a reverência. Os pais ensinam aos seus filhos o que significa, até que eles passem pelo batismo nas águas, depois que completam 12 anos. Se você é membro de uma outra igreja, como o pastor Sinomar e a pastora Celina, são nossos convidados, porque a nossa ceia é inclusiva.
Se você não compreende, não discerne, não se batizou, não é parte do corpo, não tem esse vínculo espiritual, eu quero que você considere profundamente no seu coração caminhar nessa direção. Em breve nós teremos um batismo e você pode se tornar parte disso. Lembre-se que o fato de servir apenas aos batizados é para cumprir uma ordenança. Você é bem-vindo no nosso meio e eu quero que você em algum momento se torne parte. O próprio Senhor espera que você se torne parte, porque se você não comer e não beber do corpo e do sangue, Ele não tem parte com você. Quero ensinar isso para você. Eu passei 1 ano na igreja assistindo as pessoas cearem, desejoso, até que eu tomei a decisão de confessar ao Senhor publicamente. Você é livre no nosso meio. Ninguém está aqui para vigiar você, mas eu não quero que você encontre condenação para si próprio. Você não precisa disso. E todos aqueles que vão cear, nós vamos servir até o último irmão. Não coma e não beba. Nós comeremos e beberemos juntos. Amém? Façamos isso. Podemos servir pão e vinho, corpo e sangue. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é teu sangue. Tua Pastor Felipe. Só falta a equipe do louvor. Separe o deles, por favor. Estenda o seu pão e o seu cálice aos céus. Nós reconhecemos que é de lá que vem toda a nossa provisão, tudo o que precisamos e todas as nossas respostas. Repita comigo: Senhor Jesus, nessa comunhão, nessa aliança, eu renovo o meu entendimento e reafirmo a minha fé de que o seu corpo me cura e de que o seu sangue perdoa os meus pecados. Eu renovo o entendimento da sua morte e ressurreição e confio no Senhor. Eu me encho de fé e esperança para esse tempo de multiplicação. Muito obrigado. Comamos e bebamos corpo e sangue, pão e vinho.
pode voltar ao seu lugar. Coloque debaixo da sua cadeira os seus descartáveis, ou então nas lixeiras que estão distribuídas nas colunas. Ao final do culto, a diaconia recolhe isso. Pode ficar despreocupado. Me permita caminhar para os últimos atos desse culto. Eu gostaria que você tomasse o seu assento. O que acontece com aqueles irmãos que saem todos ao final da ceia? Qual é o plano deles, hein? Qual é o plano, Chadley? Hã? Mesmo? Avise eles que a partir do próximo domingo eu vou começar a lidar com essa questão. Amém. Eu quero... Tome o seu assento. Cesse um pouquinho a movimentação. Chandley, organize as crianças, por favor. Os pastores, me ajudem a sentar todos os irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Eu sou um homem muito manso agora, hein, pastor Sinomar? Acho que as minhas cãs brancas estão fazendo efeito. Naquela época eu usava o cajado aqui, entendeu? Agora eu estou mais... eu queria convidar o pastor Sinomar e a pastora Celina para virem aqui, por gentileza. Queria que você aplaudisse o nome de Jesus pela vida deles. Pastor Sinomar, eu não quero exigir muito do Senhor. Eu quero apenas fazer uma pergunta. É só uma curiosidade pessoal. Não, eu estou só processando. A minha pergunta é muito simples, né? Eu queria saber o que foi que o Senhor viu em nós para nos amar tanto. Nesses quase 20 anos, vocês sempre foram intercessores, sempre se lembraram de nós. Eu acho que eu sempre recebi mais do Senhor do que entreguei. Então talvez é só uma curiosidade de por que nos amou tanto, nos ama tanto. Amém? Bom, eu vou responder a pergunta dele. Primeiro, é porque quando a gente conheceu ele, a gente era que nem bala perdida. A gente andava o Berlândia inteiro. E a gente começou a se gostar um do outro. As nossas ideias se casavam, porque a gente gostava de amar pessoas que não gostavam da gente. Então, é esse o problema. Então, e a gente juntou. E agora eu quero contar uma coisa para vocês que os mais velhos sabem. Mas eu quero entregar ele. Não, de boa. Então tá, perdão. Que eu vou ser filmado, obrigado. Vocês sabiam que esse homem tem um CD com muitas músicas gravadas? Ele tinha um conjunto. Os mais novos talvez não sabiam. E olha que ele cantava, mas cantava mesmo. Tocava violão, não deixava ninguém tomar conta, viu? E as músicas dele, ele que compunha. Era linda. E a gente ainda tem CD dele. Se você quiser, depois você procura ele, que ele baixa a playlist lá e traz para você. Uma das coisas que eu queria falar para vocês, que Deus pôs no meu coração, é simplesmente: ponha no seu coração isso. Hoje eu sou o cego de Jericó.
Hoje eu sou Zaqueu. Sabe por quê? Porque hoje você saiu da beira do caminho e foi para o caminho que é Jesus. Hoje você parou de mendigar, porque Jesus trouxe providência. Você entendeu por que hoje você era um servo? A gente mendiga tantas coisas, esqueceu que Deus faz prosperar. Nós falamos de dízimo aqui, ó. É onde que prospera na sua vida, é através do dízimo e oferta. E quando eu falo que você é Zaqueu, que eu sou Zaqueu, eu queria trazer isso no seu coração. Porque Jesus olhou para cima e viu aquele pequeno homem, eu e você, subido numa árvore. Talvez você não sobe na árvore, mas você rodopia, você grita, você fala dentro de casa. É a mesma coisa de uma árvore. E ele falou, desce, porque hoje me convém ir na sua casa. Jesus, olha, quando entra na tua casa, há conserto. E esse conserto muita gente não quer, pastor. Porque Jesus fala assim, olha bem dentro do olho de Zaqueu, tremendo nas bases, assim, Senhor, a última palavra que Zaqueu falou, se eu tenho roubado alguém, eu restituirei 4 vezes mais. Eu, escutando algumas pessoas que, muito antigas, falou assim, Jesus olhou nele e falou assim, tu me roubaste, nos dízimos e nas ofertas. E Zaqueu ficou em mal situação, porque ele falou para Jesus, sem Jesus falar nada, eu restituirei 4 vezes mais. Quantas vezes a gente tem roubado de Deus? Eu quero deixar essa palavra no seu coração, porque eu, pastor Sinomar, eu tenho sido fiel a Deus. Deus de quanto eu aceitei Jesus como Salvador, e Ele me libertou de um homem que tinha santo espírito e tudo mais. E Jesus pode fazer isso com você. Ele pode entrar na tua casa, Ele pode te tirar da beira do caminho, Ele pode fazer muitas coisas, mas você tem que aceitar o que Ele quer fazer. Guardar os mandamentos. Quando o pastor falou assim, você tem 20 anos fazendo isso, você acha que é fácil? Você acha que é fácil? A última agora que Jesus fez comigo e com a minha esposa, pega a chave da igreja, dá para o seu genro e volta lá para onde eu te pus, lá dentro da sua sala. Está eu e a nega sozinhos lá dentro de casa orando. Volta para o forte, porque eu quero restituir aquilo que você perdeu na caminhada. Porque você dá muito amor, muito amor, muito amor e é desprezado. E aquilo vai desgastando. Aqui. Eu conheci esse homem, o cabelinho dele era preto, que nem essa aqui. Olha aqui pra você ver, cheio de gel para não sair. Bichinho era violãozinho aqui, tá para ali, tá para aqui. Conheci a Gisele. Hoje eu olhei ela, nem não conheci. Falei, rapaz, o capim para que lá tá bom. Tá bom. Mas é assim com Deus. O pastor falou muito de amor. Não tem como você não amar, porque se você não ama, não casa. Aí você, eu não quero amar, mas quero namorar. Eu não quero amar, mas eu quero ficar. Aqui não pode, meu irmão, aqui é compromisso. Com Deus é diferente. Isso aí é lá de fora, lá, ó. Então é isso que eu queria trazer para o seu coração. Seja um pouco do cego e seja um pouco de Zaqueu. Que aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida, porque Ele tem feito na minha vida. Um cara que não tinha nada, hoje ele é aposentado com 65 anos, recebe seu salarinho. Um cara que nunca não tinha condições de ter nada, hoje graças a Deus eu tenho 3 mil na minha conta. Para mim falar assim, eu vou viajar, eu tenho com salário, hein? E eu ganhava R$1.000 por semana, e eu era dizimista. Tá vendo? E eu viajo para lá e para cá, ainda Deus ainda faz as coisas, milagres na nossa vida. Mas é isso que se torna fidelidade. É semente plantada ali e semente plantada aqui. E o Senhor vai retribuir. Eu quero só dizer uma coisa que eu fiz uma pesquisa uns tempos atrás, pastor.
Você tem uma semente de milho. Uma semente de milho. Eu contei. Eu fui agricultor muito tempo na minha vida. Uma semente de milho você planta. Nasce um pé de milho. Nesse pé de milho dá 2 espigas. Cada espiga tem 650 milho grão. Cada espiga. Você tem uma semente de abacate. Você planta. Na primeira carga ela dá 800 abacate. Isso é contado. Eu contei. Então, uma semente, ela multiplica a 30, a 60, a 100, a 200, a 500, porque é uma semente. Agradecer pela oportunidade e que Deus possa abençoar isso aqui. Daqui a um dia não vai ter cadeira aqui não, porque vai ficar lá na rampa em pé lá, pastor. Então, aproveitei que nós já está aqui hoje, ainda está meio vazio. E aqui esse bateu em retirada, porque esse achou que isso aqui era a chave, a faixa de Gaza, não, aqui é Israel. Nós está metendo bomba para lá. Esse ficou com medo de morrer, pastor. Tá? Obrigadão, fica com Deus. Cobra dele o CD, porque ele tem. Fica de pé onde você está. Eu ia falar para ele orar por nós, mas é nós que vamos orar por ele. Eu devo muita oração para esse povo aqui. Vem cá, pastora. Eu devo muita oração para esse povo, porque eles são nossos intercessores nesses anos todos. Estenda a sua mão para cá. Senhor Jesus, muito obrigado. Receber essa família aqui é um sinal muito precioso, nos traz memórias muito boas. Muito obrigado pelo cuidado do Senhor. Eu sei que a sua bondade e a sua misericórdia os seguem todo o tempo e em toda oportunidade. E hoje o nosso coração se alegra como igreja de poder partilhar da presença deles e de poder declarar uma palavra abençoadora, graciosa, de cuidado, provisão e bondade sobre a história deles. Continua usando-os de uma maneira extraordinária e completa a boa obra que o Senhor começou na vida do pastor Shinomar, da pastora Celina. Nós declaramos isso como igreja e os abençoamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém, eu creio nisso. Tome o seu assento. Vamos ao último ato desse culto. Eu queria convidar as famílias que vão apresentar os filhos hoje com os respectivos discipuladores. Pode vir. Deixa eu lembrar o nome de quem são. Danilo e Daiane. Daiane. Eu queria convidar os pastores também, por gentileza. E pedir para minha filha fazer as fotos. Aleluia. Vem cá, por gentileza. Queria que os pastores, as pastoras estivessem aqui conosco. Muito bem. Conte a história dessa princesa para mim, Lara. Essa moça veio de outra cidade. Então, de onde ela veio? Ela está morando lá? Você está morando lá, filha? No Prata. E como é que é o nome dessa princesa? Sofia. Sofia quer um microfone para pregar. E quantos meses ou anos tem? Um aninho. Então tá aqui a Sofia, que é neta da Lara. Isso é sua sobrinha? Você tá um tiozão, hein, cara? 4. Vem pra cá essa família. Vem pra cá, Danilo. Isso, vem aqui para o centro. Vocês estão com eles? Vocês são familiares, né? Na verdade, eu demoro a fazer essa conexão. Gente, olha essa pessoa que não parece nada com o pai.
Parece. Deus é misericordioso. É. Quantos dias? 40 dias. Essa aqui, nome completo. Esther Silva de Oliveira. É parente minha, porque eu sou Silva, meus filhos é Oliveira. Amados, vamos ficar de pé? Me ajuda por gentileza, pastor. Gira, isso. Aleluia. Pastor Sinomar, ele vai passar o óleo aqui. Fica junto conosco. O nosso hábito, pastor, é de impor as mãos sobre essas crianças e também sobre os pais e abençoar essas famílias. Fique em pé, amém. Você sabe o que nós pensamos. Hoje eu escutei uma palavra da pastora Márcia e ela falava sobre nós criarmos filhos prudentes, filhos que perseveram, e ela foi compartilhando princípios tão preciosos. E eu quero dizer para você que nós continuamos sendo uma igreja comprometida com filhos, com famílias, com casamentos, e você é parte disso, e você é parte dessa missão, dessa tarefa. Então, tanto sobre a vida da Esther, como sobre a vida da Sofia, eu não vou orar sozinho, nós vamos declarar isso juntos. Estenda a sua mão, libera a sua voz e vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por essa oportunidade. Hoje, ao estender as nossas mãos sobre a vida da Sofia, nós declaramos bondade e favor do Senhor sobre a história dessa casa. Seja o Senhor a abençoar essa mãe de maneira extraordinária. Nós cremos que não lhe faltará as condições, a sabedoria, o amor e a firmeza para produzir uma história extraordinária sobre a vida da Sofia. Nós abençoamos a família da Lara, declaramos toda sorte de bênçãos e ministramos amor, bondade e graça para que a Sofia encontre um caminho precioso e seja completada na vida dessa família o propósito e o amor do Senhor. No nome do Senhor Jesus, hoje nós abençoamos. A Esther é um milagre no nosso meio. Nós enfrentamos todos os desafios e debaixo de oração nós recebemos dessa medida. Por isso abençoa a casa dessa família e dá a eles a oportunidade de verem o seu cuidado estendido. Toda provisão, toda saúde, toda proteção faz com que a Esther trilhe caminhos extraordinários. Ela é uma chave para completar uma obra de restauração importante na vida da Daiane, na vida do Danilo. Nós os abençoamos e como igreja nós declaramos: essa criança pertence ao Senhor, os caminhos dela pertencem ao Senhor. Nós estendemos as nossas mãos e concordamos com uma bênção para que ela viva uma vida extraordinária. Hoje nós ministramos em concordância nessa aliança e nessa comunhão, declarando bondade do Senhor e favor sobre essas famílias, declarando que essas crianças não pertencerão ao inimigo, não trilharão caminhos ruins, mas elas serão testemunhos da sua luz, da sua bondade, do seu amor e da sua salvação. Nós os abençoamos no nome poderoso do Senhor Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Aí, ó. Posso? Mãe, posso? Será que ela vem? Aqui, ó. Cadê? É seu. O que a pessoa não faz por um microfone, hein? Tira uma foto que presta, por favor. Sofia. Primeiro com a Sofia. Por favor. Tá. Deus te abençoe, filha. Muito obrigado por vir de novo. Eu quero tirar uma foto também com a Esther. Rapaz,
Você vê eu indo lá no Ceasa, meu pai morrendo de medo. Eu falei, você está com medo de quê, filho? Ah, não sei. Está indo tudo muito bem, né? Tinha uns dias difíceis, mas um dia eu peguei lá e ele falou, está indo tudo muito bem, quer dizer que daqui a pouco vem bomba, como, assim, sabe como se fosse vírus ruim? Eu falei, não, você não vive na expectativa da coisa difícil, não, você vive na expectativa da bênção, vai dar tudo certo. E quando você foi, eu deixei uma oraçãozinha gravada, porque eu sabia que